Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra semeie paz na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, pedras vivas da obra de Deus. Viver, meus irmãos, é um desafio. Conviver são vários desafios simultâneos. Não existe um dia igual ao outro. O mundo gira, o tempo passa e a vida muda. Estamos em uma constante evolução, submetidos às regras da natureza que nos foi concedida pelo nosso Senhor. E a única forma de sobreviver às mudanças é buscar a adaptação. E é isso que todo ser vivente tem feito através dos tempos. O ser humano é naturalmente resistente às mudanças. As pessoas se acomodam em suas zonas de conforto e qualquer proposta de alteração soa como uma ameaça de um confronto. Ninguém deseja mudar para uma condição pior, mais desfavorável. Mas as reações, meus irmãos, ocorrem mesmo quando a perspectiva é de mudança para melhor. As pessoas definem os seus espaços, delimitam seus territórios e limites e as suas formas de proceder, e não lhes agrada que ninguém mais toque nesse assunto. Mas existem situações, meus irmãos, em que não temos escolha, porque são condições impostas. É mudar ou mudar.
ainda que seja por um período de tempo determinado. Por exemplo, uma enfermidade na família muda a rotina de todos, não apenas do doente. E essa é uma condição que não escolhemos, mas precisamos enfrentar. O desemprego, quando surge, também altera a rotina de grande parte da família, pelo menos até o início do novo trabalho. A morte de um parente também exerce grandes mudanças na vida das pessoas e requer um período de tempo muito longo para adaptação. Esses são exemplos de mudanças, meus irmãos, impostas pela vida. Mudanças que não são induzidas por nós, mas que nos submetem a transformações, algumas vezes drásticas. É preciso aceitar de bom grado as mudanças e temos que nos adequar a elas. É preciso estar sempre atualizado, identificando o que se deve mudar e o que não se deve mudar. Para isso, necessitamos usar de sabedoria durante todo o tempo das nossas vidas. Mas, melhor que usar a nossa sabedoria, usemos a sabedoria de Deus, que é infinitamente maior que a nossa, conscientes de que Ele está no controle de tudo o que ocorre neste mundo. Temos que estar, meus irmãos, seguros nas mãos de Deus, já que sabemos que, ainda que seja dolorida a mudança, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam o Senhor. Viver a quarentena ou isolamento social, como você prefira chamar, é um grande desafio, porque precisamos exercer um equilíbrio emocional a que nunca antes havíamos sido submetidos. Primeiramente, compreendamos que viver a quarentena significa conviver com a ameaça constante de contaminação por um vírus mortal durante esse período. E que, ainda que não cause a morte das pessoas por ele infectadas, com certeza traz muito sofrimento, tanto para ele quanto para os seus familiares. E por falar em familiares, meus irmãos, sabemos que viver a quarentena também significa conviver com os nossos familiares de uma forma mais intensa do que estamos acostumados. Então, é imprescindível que busquemos conciliar interesses, sentimentos, emoções, temores e cuidados de toda a família. E tudo isso no mesmo espaço físico. É um desafio? Sem dúvida. Mas pode ser uma experiência muito boa, ou não, dependendo da forma como encaramos essa situação. Mas, meus irmãos, nunca nos esqueçamos de que com Jesus no centro do núcleo familiar, certamente chegaremos a bom termo ao final de todo esse processo. Provérbios 3:13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra,
com entendimento preparou os céus. Depois, Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Meus amados, estamos em quarentena. Todos intimados a estar confinados dentro das nossas casas, com todos os nossos familiares e ainda os animais de estimação. Existem pessoas trabalhando em casa, outros esperando pacientemente ou ainda ansiosamente o fim desse período. Alguns buscando soluções alternativas de sobrevivência nesses tempos difíceis e na incerteza do que virá em seguida. Mas estamos todos sendo forçados a um estilo de vida diferente. E mesmo sendo por um período de tempo, esperemos que curto, isso requer uma rápida adaptação para que não sejam gerados conflitos desnecessários. Meus irmãos, já basta a guerra que o mundo está travando lá fora contra o vírus. Tomemos precaução para não gerarmos guerras menores dentro das nossas casas, ou até mesmo algum tipo de impasse que possa gerar até mesmo a dissolução familiar. Isolamento, meus irmãos, é uma palavra que não soa muito bem para nós, pessoas criadas para viver em sociedade. Mas observe que o confinamento ou isolamento das pessoas foi ordenado por Deus ao povo de Israel devido a pestes ou doenças contagiosas, exatamente o que estamos vivendo nos dias de hoje. E isso, meus irmãos, alterou a rotina de muita gente. Levítico 3:1. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas, se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a pústula na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. É lepra. Meus irmãos, é compreensível que pessoas que apenas conviviam familiarmente à noite, e alguns apenas nos finais de semana, outros apenas se cruzavam, um entrando e outro saindo de casa, mas que agora estão tendo de passar o dia juntos, enclausurados no mesmo espaço físico, apresentem alguma dificuldade de adaptação.
É uma situação nova que se apresenta. Se existir paz, harmonia, compreensão e respeito, meus irmãos, vai ser um período excelente, em que os laços familiares serão amplamente fortalecidos. Mas se alguém começar a achar que a casa ficou pequena para tanta gente, ou se houver queda de braços e disputa por espaço ou poder debaixo do mesmo teto, esse período poderá ser nefasto e o pivô de grandes e graves consequências nas relações familiares das pessoas. É preciso compreender, primeiramente, principalmente o casal, porque são mais experientes do que os filhos, que ninguém está confinado porque escolheu estar preso naquele lugar. É mais uma condição imposta pela pandemia, pela situação que estamos vivendo. Mas precisamos entender que são medidas adotadas em prol da nossa segurança, do nosso próprio bem e o bem da sociedade. E mais que isso, meus irmãos, é uma questão de sobrevivência. Portanto, é preciso usar de muita empatia para poder evitar os conflitos. É importante, meus irmãos, ressaltam os psicólogos, que cada um compreenda que o outro, debaixo daquele mesmo teto, sente o mesmo tipo de pressão que nós, porque está afetado pela mesma situação. Está provavelmente, meus irmãos, também angustiado, porque igualmente está se sentindo limitado, inseguro quanto ao seu futuro, além do natural temor de contrair, de graça, a despeito de toda precaução ou prevenção que possamos ter, uma enfermidade mortal. É preciso que cada pessoa apoie e fortaleça o seu companheiro, tanto na área afetiva, meus irmãos, quanto na área de segurança e adoção das medidas de precaução. É uma excelente oportunidade, meus irmãos, para aproximar mais o casal e o casal dos filhos e melhorar a convivência nesse período, tratando sempre as pessoas com o máximo de respeito, paciência, educação, bom ânimo e tolerância. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Depois, Atos 27, 34. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Meus amados, compreendamos que tudo nesta vida tem um começo, um meio e um fim. Tudo passa. E essa fase também vai passar. Mas ao invés das pessoas, por estarem mais próximas nesse período, tentarem se suportar, deveriam ser sábios o suficiente para consolidar essa proximidade em caráter definitivo, valorizando mais os sentimentos do que os comportamentos, o lado espiritual mais do que o material. É uma ótima oportunidade para procurar descobrir qualidades até então desconhecidas na outra pessoa, ou reviver aquelas que há tanto tempo estavam esquecidas. É
é a ocasião ideal para pedirmos perdão e perdoar, para esgotar qualquer assunto mal discutido ou mal terminado. Tudo em tom pacificador. É a ocasião adequada para demonstrar o amor que sentimos por cada um, sabendo que aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aí está o segredo, meus irmãos, o amor. Se cada pessoa, ao invés de procurar atender ao seu próprio interesse, procurar atender ao interesse do outro, coisa que possivelmente não vinha ocorrendo devido à rotina de cada um, a relação do casal, assim como a paz familiar, vai se estabelecer e todos tirarão um ótimo proveito desse período de quarentena. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Depois, Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Depois, Marcos 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Meus amados irmãos, são muito preocupantes as estatísticas que têm sido divulgadas, apresentando um forte incremento dos índices de violência doméstica nos últimos dias, os primeiros dias do isolamento domiciliar. Consta que na China, onde se iniciou a pandemia, ao final do período de isolamento, os pedidos de divórcio aumentaram em 50%. É curioso como as pessoas reclamam do trabalho, de cansaço, que preferiam estar em casa, mas quando tem que ficar em casa, não conseguem se adaptar. A incerteza do amanhã, meus irmãos, não justifica o nervosismo e a agressividade. Aliás, nada justifica qualquer tipo de agressividade. Em qualquer circunstância em que tenhamos que conviver com pessoas, meus irmãos, precisamos usar de respeito e compreensão.
lógico que estamos vivendo uma situação nova e praticamente todos vamos ter que aprender a compartilhar o nosso espaço, procurando sempre manter a ordem. Então, precisamos dar importância ao que é importante. Aquela toalha molhada, jogada em cima da cama, incomoda? É claro que sim. Mas não pode ser tão importante nesse momento. Tampouco a causa de uma discussão. A calcinha deixada no banheiro também incomoda. Sempre incomodou. Mas procuremos nos adequar. Sejamos compassivos. As crianças encerradas dentro de casa podem ser um fator adicional de estresse. Precisamos saber administrar também as necessidades delas, inclusive abrindo mão um pouco mais do tempo deles nas redes sociais para que possam conversar com seus amigos. A divisão das tarefas precisa existir, mas nada tem que ser feito da sua maneira. É preciso aceitar a forma como o outro realiza. Temos que compreender que não somos nós que estamos fazendo aquela tarefa. Outro detalhe muito importante, meus irmãos, é preciso seguir as regras. Não é possível que um dos membros da família decida desobedecer às instruções de segurança e, por exemplo, sair de casa sem a utilização dos itens de segurança, de proteção, e voltar para casa para contaminar os que estão se prevenindo e se cuidando. É preciso zelar pela segurança e pelo bem-estar de todos, assim como de nós mesmos. Isso é uma prova de amor que não irá passar despercebida nesse período. Procurem estar juntos, assistir filmes juntos. Dê preferência aos filmes que a outra pessoa gosta. Conversem bastante, mas não sejam cansativos. Respeitem também o silêncio do companheiro. As pessoas sempre precisam de algum momento a sós e silêncio para refletir, para tomar decisões e até mesmo para falar com o Senhor ou para ouvir a voz de Deus. Leiam a Bíblia, pesquisem, estudem a Bíblia. Aproveitem para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Orem em família, em conjunto. Coloquem diante de Deus os seus temores, as suas necessidades. Orem um pelo outro e abençoem um ao outro. É uma forma de assegurar a presença de Deus entre vocês. É importante, meus irmãos, que cada um se prepare para o outro. Então não fique desleixado dentro de casa. E não permaneça o dia inteiro de pijamas. Coloque uma roupa cômoda, penteie o cabelo, use perfume. Faça sempre algo para agradar ao companheiro ou companheira. Se alguém dentre o casal, ou ambos, estiverem trabalhando em regime de home office, é preciso respeitar o tempo e o espaço de cada um, sem interferir na sua rotina de trabalho. Existe uma tendência das pessoas esperarem que o outro o conforte e acalme os seus temores e anseios. Mas é fundamental pensar que o outro ou a outra pode estar vivendo um conflito interno ainda maior do que o nosso, diante da grande responsabilidade
de se manter uma família em condições tão adversas. É hora de nos aproximarmos um do outro com muito amor e palavras de vitória, de fé, de esperança. E o mais importante, já que todos estamos aprendendo nessa fase que estamos vivendo, façamos o melhor que nós podemos. Aprendamos com Deus. Mateus 18, 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Glórias a Deus. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, vemos, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a orientação deixada por Deus para a convivência familiar em todos os tempos. Mas principalmente nesta época, precisamos estar mais atentos com relação às instruções do Senhor. Deus está orientando as mulheres para que sejam sujeitas aos seus maridos. Muito embora a grande maioria dos casais vivam, hoje em dia, de forma muito democrática, essa é a orientação de Deus, que a responsabilidade pela decisão final seja do homem. Não diga, minha amada irmã, que isso é machismo. É sabedoria de Deus. E se Deus estabeleceu assim, quem somos nós para contestar? Um corpo não pode ter 2 cabeças. Ou então é o corpo de um monstro. Deus está dando também instruções para os maridos, para que coabitem com as suas mulheres com entendimento, dando honras à mulher como o vaso mais fraco. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que os homens busquem sempre o entendimento e, quando possível, cedam à vontade da mulher, respeitando-a como o vaso mais fraco, ou seja, que não sejam ditadores e tampouco agressivos, o que significa propriamente covardia. E Deus ainda deixa uma orientação para ambos, para o casal, que se amem, se tratem com amor e educação e que perdoem sempre uns aos outros. E isso não é apenas para a quarentena, meus irmãos. É uma ordem permanente do Senhor. Seguir as instruções de Deus é uma das formas de demonstrar o amor a Ele. Então, seguir essas orientações significa cumprir com os 2 grandes mandamentos deixados por Jesus para todos nós, filhos de Deus. 1 de Pedro 3, 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra,
pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Depois, 1 de Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Depois, Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Depois, Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glórias a Deus. É importante aproveitar, meus irmãos, esse período também para olharmos para dentro de nós mesmos. Certamente existem coisas que precisamos melhorar, tanto para entender melhor a nossa família, quanto ao nosso Deus. São coisas que, devido à rotina do dia a dia e às pressões da vida, não conseguíamos analisar nem tampouco equacionar. Este é o momento de realizarmos uma autoavaliação e tomarmos decisões que poderão perdurar pelo resto das nossas vidas. Não sejamos, meus irmãos, hipócritas de ficar contabilizando os defeitos da outra pessoa. Assumamos os nossos erros, procuremos melhorar e nos apresentar diante de Deus e do nosso companheiro como uma pessoa surpreendentemente melhor. Isso irá gerar bênçãos na terra e galardão no céu. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Glórias a Deus. Meus amados, a Bíblia tem respostas para todas as perguntas e orientações para quaisquer situações. Você sabia que Deus nos deixou na Bíblia um ótimo exemplo de como realizar um isolamento social com confinamento familiar, sem a geração de qualquer tipo de conflito? Pois bem, preste muita atenção ao que estaremos demonstrando a seguir, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, e que isso sirva de exemplo para todos nós, para que possamos superar todas as possíveis adversidades e atravessar sem turbulências essa fase difícil que estamos vivendo. Lembre-se de que precisamos sair desse grande teste a que estamos sendo submetidos vitoriosos, mas vitoriosos, meus irmãos, em todos os sentidos, tanto no clínico, quanto no social, familiar e espiritual,
porque essa é a vontade de Deus. Noé foi instruído para construir uma arca e reunir nela toda a sua família, e mais um casal de cada espécie animal existente, para que estivessem a salvo do dilúvio que estava por vir. Noé foi instruído por Deus. Noé não sabia o que era dilúvio, até porque naquela época nem chuva havia. Ele não sabia por quanto tempo isso iria durar, ou o que exatamente iria suceder. Certamente Noé tinha muitas dúvidas na sua cabeça, mas no entanto não hesitou em crer e acatar a condição que lhe foi imposta pelo Senhor. Ele preparou a arca e realizou o isolamento social com a sua família, como Deus havia ordenado. Mas você sabe quanto tempo durou essa quarentena, meus irmãos? Essa é uma informação muito importante para termos em conta, principalmente nos dias de hoje. Existem pessoas que dizem que foram 150 dias, porque a Bíblia diz que as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias, mas não é verdade. Foi mais. Nós vamos descobrir. Outras pessoas se aventuram por cálculos minuciosos, considerando a duração de cada evento que a Bíblia descreve, e acabam se perdendo na prolixidade. Eu prefiro, meus irmãos, considerar o mais simples e objetivo, e é o que irei apresentar agora aos irmãos, tudo extraído das Escrituras, como veremos. A Bíblia não apresenta, de forma explícita, o tempo de confinamento vivido por Noé e sua família. No entanto, ela nos dá pistas claras para podermos calcular esse período com bastante precisão. No livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 7, está registrado que Noé entrou na arca com a sua família e os animais indicados, mas não informa a data exata em que isso ocorreu. O versículo 10 nos informa que passados 7 dias do ingresso deles na arca, se iniciou o dilúvio, e que eram os anos 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Muito bem, temos aí, então, que se o dilúvio se iniciou no dia 17, então Noé iniciou o confinamento no dia 10, já que se passaram 7 dias, como acabamos de ver. Tudo bem, meu irmão? Então, o dia em que eles entraram na arca e iniciaram o confinamento foi no dia 10 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Já temos a primeira data. Depois, no capítulo 8, versículo 13, está registrado que no ano 601, no primeiro dia do mês primeiro, as águas se secaram de sobre a terra. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, Deus ordenou a Noé que saísse da arca com toda a sua família e todos os animais. Bem, meus irmãos, então eles encerraram o confinamento no dia 27 do segundo mês
do ano 601 da vida de Noé. Temos a segunda data. Ora, do ano 600, mês segundo, dia 10, até o ano 601, mês segundo, dia 27, se passaram 1 ano e 17 dias, não é verdade? Como um ano normal contém 365 dias, obtemos então um total de 365 mais 17 igual a 382 dias, que corresponde a 1 ano e 17 dias de absoluto isolamento social vivido por Noé e sua família. Bem, se eventualmente o ano 600 foi um ano bissexto, nós não sabemos, a Bíblia não nos dá essa informação, podemos ter aí um erro de 1 dia, o que é irrelevante para as nossas considerações no presente estudo. Vejamos, Gênesis 7, 7. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Depois, Gênesis 8, 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra.
Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Esse foi o fim do confinamento, meus irmãos. 1 ano e 17 dias sem sair de casa, Noé e toda a sua família. E será que não houve conflitos entre eles nesse período? Imagine que situação, meus amados irmãos. Todos trancados numa arca durante 1 ano e 17 dias. E notem que não era um iate com timão, leme, ar-condicionado, piscina, suíte e ducha térmica. Você sabe como era essa arca? Imagine uma embarcação sem motor, sem leme, sem conforto, feita simplesmente para flutuar e andar ao sabor do vento. Mas com um detalhe, meus irmãos, um pequeno detalhe, que a coloca em evidente vantagem em comparação com qualquer embarcação moderna. Ela foi construída para ser conduzida pela mão de Deus. Era um lugar muito rústico, onde não havia opções de lazer e diversão, com um monte de animais, certamente também inquietos por estarem presos e fora do seu habitat, e onde todos, tanto humanos como animais, tinham que suportar uns aos outros. Imagine, meu irmão, o ruído, o cheiro e a necessidade de, nesse ambiente inóspito, se alimentar e alimentar a todos aqueles animais. Será que Noé não se estressou nenhuma vez nesse período? Será que ele não se sentiu ansioso, angustiado ou deprimido pela incerteza do seu futuro? Será que a mulher de Noé não teve nenhuma TPM durante aquele tempo? Será que os filhos não reclamaram de tédio e saudade dos amigos? A Bíblia não nos conta detalhes, meus irmãos, de como era o clima dentro da arca, mas podemos imaginar que todas essas dificuldades certamente ocorreram, já que Noé e sua família eram humanos como nós e sentiam as mesmas emoções e aflições que todos nós. Como foi possível, então, vencer esse período de 382 dias, vivendo todos naquele espaço limitado, vivendo um dia após o outro, sem saber como seria o seu futuro? Só existe uma explicação, meus amados irmãos. Foi a mão de Deus. Noé confiou que Deus tinha um plano quando lhe instruiu para construir a arca. E ele sabia que os planos de Deus nunca falham. Isso também explica porque apenas Noé e a sua família foram salvos do dilúvio. Deus se encarregou, meus irmãos, tanto da segurança da arca, para que a mesma não naufragasse, assim como ele cuidou também da convivência e sobrevivência de todas as pessoas e animais. Deus se encarregou, meus amados, simplesmente de tudo. Tanto para os humanos quanto para os animais. Nós não sabemos se Noé esperava ficar tanto tempo confinado na arca. Mas observe, meus irmãos, que não faltou alimento para ele e para sua família, e tampouco para os animais recolhidos durante todo o isolamento. Esse, meus irmãos,
foi mais um grande milagre das mãos do nosso Deus. Noé e a sua família estavam nas mãos de Deus. E por isso conseguiram sair vitoriosos daquela situação. E por que você não conseguiria? O mesmo Deus que cuidou de Noé durante aquela quarentena, meus irmãos, é o Deus que pode cuidar de cada um de nós, se nós confiarmos e recorrermos a Ele, e nos submetermos a Ele, exatamente como fez Noé. Analisemos algumas similaridades dessa experiência vivida por Noé e essa prova que nós estamos vivendo no dia de hoje. Noé foi instruído a permanecer com a família dentro da arca e ele concordou e obedeceu. Ele poderia não ter aceito e sofreria as consequências. O mesmo ocorre conosco atualmente. E por não sermos obrigados, apenas orientados, muitos não aceitam, se revoltam e descumprem as instruções de segurança. No caso de Noé, sair da arca significava risco de morte. No nosso caso também. Noé não tentou a Deus. Não pensou em dar uma escapadinha, dar um mergulho, ou pegar um peixe para o almoço. Ele aceitou de bom grado a condição que lhe havia sido imposta. Hoje em dia, as pessoas também têm consciência do perigo, mas a despeito, meus irmãos, da mídia apresentando todos os dias milhares ou dezenas de milhares de mortos em função da pandemia, ao invés de se buscar a adaptação, descumpre deliberadamente a orientação, crendo que o perigo é apenas para os outros e não para ele. E aqueles que não desafiam o perigo, meus irmãos, também não buscam se adaptar e conviver pacificamente com seus familiares. Coloca o orgulho acima de tudo. E não é um momento para se sentir orgulho. Se Deus te mandasse construir uma arca hoje, o que você faria, meu irmão? E se Ele te ordenasse a ficar dentro de casa com seus familiares por 3 meses, o que você faria? Agora imagine se você não tivesse que conviver apenas com seus familiares, mas com um verdadeiro jardim zoológico, num espaço limitado, por um período superior a 1 ano. A primeira reação das pessoas é o clássico impossível. Muito bem, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E já demonstrou na vida de Noé como isso é possível e passível de acontecer. E sem o surgimento de qualquer grande conflito. O segredo para ficar numa quarentena com a família por 1 ano e 17 dias é o mesmo para ficar por 30, 40 ou 60 dias. Deus está provando a nossa fé, meus amados irmãos, para ver como nos comportamos e a quem recorremos por ajuda nesse período. O Deus de Noé, meus irmãos, é o nosso Deus. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não muda. Ele está nos demonstrando como Ele atuou na vida de Noé e dos seus. E o que estamos esperando? É a Ele a quem temos que recorrer. Observe, meus irmãos, que ao final do período de quarentena, a esposa de Noé não teve
procurar o serviço de proteção à mulher. E tampouco consta que ela tinha um olho roxo, ou um dente quebrado, ou que procurou um advogado para encaminhar o seu pedido de divórcio. É vergonhoso, meus irmãos, comparar as estatísticas atuais de conflitos familiares com a história de Noé. Noé foi escolhido por Deus porque era fiel. Foi salvo do dilúvio porque confiou em Deus. Saiu da arca vitorioso e em paz com a sua família porque era fiel e tinha um vínculo forte com o Senhor. Ocorre que hoje vivemos num mundo em que as pessoas não têm Deus. Exatamente como na época de Noé, razão porque o Senhor decidiu exterminar a vida na terra, com exceção da família de Noé. Deus prometeu que nunca mais castigaria o mundo com um dilúvio. E Ele cumpre com a sua palavra. Mas hoje, o mundo está sendo castigado pela peste, que é uma das formas de Deus trazer a sua justiça. O Senhor está irado com o ser humano. Mas Ele é misericordioso para com os justos e os que se arrependem. Nós temos dito, e vamos dizer mais uma vez, que esse mal não é para nós, que somos fiéis ao Senhor. Para os filhos de Deus, não é. É para os que vivem no pecado e na profanação da santidade do nosso Deus, provocando a Deus. Confiemos no Senhor, meus irmãos, e sejamos pacientes, mantendo a nossa fé, porque isso logo irá passar. Gênesis 9, 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Glórias a Deus. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, e lá está o arco-íris, o sinal de mais uma aliança de Deus, firme e imponente no céu. Essa é mais uma prova de que Ele sempre cumpre com as suas promessas. E que se você o buscar com todo o seu coração, irá encontrá-lo e receberá, sem dúvida alguma, o favor da parte dEle. Você irá receber o melhor das mãos de Deus. Muitos dos grandes problemas que enfrentamos nesta vida têm soluções muito simples.
Mas as pessoas que não têm a Deus procuram os caminhos mais complexos, que são a melhor forma, meus amados irmãos, de não se chegar a lugar algum. Você já sabe, nós já sabemos, que a solução está no nome do nosso Senhor Jesus. O único caminho, verdade e vida para sairmos incólumes e mais que vencedores dessa ameaça que está sobre o mundo. Que nós nos apeguemos ainda mais ao nosso Senhor e que Ele use de misericórdia para conosco, nos proteja desse mal e das consequências que dele advirão, e que Ele nos dê a força e a sabedoria necessárias para superarmos todas as dificuldades que surgirem durante esse período nas nossas vidas. Que assim seja, meu amado irmão, na minha vida, na tua vida e na vida de todo o povo de Deus, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar se você estiver em um computador, ou tocar se você estiver em um celular ou tablet, na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados. Tudo para o seu, para o meu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu irmão, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir agora no final. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça isso, meu amado irmão. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome que está sobre todo o nome. Ele é Senhor e Ele é Salvador. Ele vai nos salvar dessa ameaça. Já está nos salvando. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.